Boa noite para o pessoal da internet, você que está nos acompanhando aí, bem-vindo. Nós somos os inconformados, porque realmente a gente está inconformado com esse mundo. Não vos conformeis com esse mundo, assim como diz o livro de Romanos 12, verso 2. A gente está inconformado com algumas situações, com alguns temas, e é por isso que esse programa tem o objetivo de a gente realmente trazer temas relevantes para o cristão hoje, o cristão na atualidade, né? Eu quero saudar também aqui os nossos convidados. Pastor William Tim, bem-vindo. Boa noite. Fiquei muito feliz de estar aqui e ver essa super produção. Quando Isaías me convidou, eu achava que era uma coisa bem... Achei que, na verdade, era uma roda para conversar. Eu cheguei aqui, tem até uma impressão cabulosa aqui, grande. Chamaram um cara que tem um livro sobre o assunto aqui para falar comigo. O negócio é sério. O negócio é sério, viu? Pastor Felipe, o autor do livro que ele falou. Não sei que livro é esse, mas boa noite, pessoal. É bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Terô. Boa noite. Pela segunda vez, né? Pela segunda vez. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu tô aqui firme e forte. Mudei de função, né? Que bom que eu mudei de função. Ela vai cantar hoje. Débora, a gente não combinou, a gente tem que fazer um duetinho ali depois, mas tô feliz de estar aqui, tô feliz com esses pastores aqui que vão dar um show sobre esse assunto relativismo. O perigo do relativismo. Olha o tema de hoje, o perigo do relativismo moral e teológico. Veja, sabe que essa semana, quando a gente falou do tema, Pastor Felipe, olha só, a gente até colocou lá em algum lugar, olha, o perigo do relativismo moral e bíblico, né? E alguém escreveu assim, tá, mas é possível, existe moral além da Bíblia? Tem como separar isso? E eu gostaria que você começasse falando para a gente justamente, vamos separar esse conceito, o que é o relativismo moral, o que é a preocupação com isso e o relativismo teológico que a gente fala. Faz aí uma introdução para a gente aí. Então, o termo relativismo, ele pode existir fora do contexto bíblico, né? O relativismo, ele é uma linha de pensamento, uma linha filosófica que vem desde antes do cristianismo se estabelecer como religião mesmo, né? Então, a gente encontra filósofos do século III a.C. já tratando desse termo do relativismo. Então, relativismo é basicamente a negação de que existem verdades objetivas e universais. É isso. O relativismo é isso, a negação de que existem verdades objetivas e universais, ou seja, verdades que são absolutas e que valem em todo lugar. A negação disso a gente chama de relativismo. Então, quando a gente fala de relativismo moral, é porque a gente está tratando de conceitos morais que não são absolutos e nem são universais, ou seja, conceitos morais que servem para um local ou que servem para uma pessoa. Os especialistas, eles dividem o relativismo em relativismo descritivo e relativismo normativo. Vou tentar explicar rapidamente assim. O que seria o relativismo descritivo? É quando você observa duas realidades diferentes tratando um conceito de maneira antagônica. Por exemplo, você vê no Brasil fazer mutilação de mulheres é errado, é crime, ok? Mas você vai para alguns países da África e as mulheres são mutiladas, né? Cortam o clítoris da mulher, e aquilo é normal, é comum, é aceitável, né? E aí o relativismo descritivo olha para essas duas questões e diz assim, olha, cada um com o seu, ninguém nem está certo nem está errado, porque depende da cultura. O relativismo normativo diz assim, olha, no Brasil é correto que não se faça a mutilação de mulheres. E na África, nesses países que se fazem isso, é correto fazer isso lá. Então, no relativismo normativo, aquela norma é correta para a comunidade local. Então, é possível sim a gente falar de um relativismo moral fora da Bíblia. E quando a gente fala de relativismo teológico, aí a gente está tratando dos temas bíblicos que deixam de ser verdades objetivas
e universais. Então são temas bíblicos que valiam, e a gente ouve muito isso por aí, inclusive de teólogos adventistas, né? Ou pelo menos que um dia foram, né? Dizendo assim, não, isso aqui servia para os tempos bíblicos, mas não serve mais para hoje. Então a gente consegue fazer essa divisão dentro do tema relativismo, né? O relativismo é quando você nega verdades absolutas e universais. E tem duas coisinhas que são interessantes também, né? Porque o relativismo, ele é feito com base em algumas premissas. A primeira delas, a mais forte, é o humanismo. Sim. Então, por que não existe verdades universais? Porque o ser humano, ele é o centro da sua verdade, a moralidade é feita com base nas suas experiências, no que você vive, convive, nas suas relações, e isso é o que faz a sua moralidade. E o ser humano, eles creem mesmo que não é perfeito. E por não ser perfeito, não existiria um conceito moral universal que aplicasse para todos os conceitos, para todas as circunstâncias. Então, a primeira é o humanismo. E com base no humanismo, você vai ter várias outras doutrinas próximas. Por exemplo, o existencialismo. Às vezes a gente olha isso e fala, cara, isso é uma coisa muito distante, mas na verdade isso é uma coisa que está presente muito no nosso dia a dia, né? E muita gente olha a Bíblia com uma visão muito existencial. Então, a Bíblia deixa de ser Deus o centro dali e começa a ser eu. E até a relação como Deus e tudo mais que gira ali da Bíblia, na verdade o foco sou eu ali. E eu leio tudo com essa visão. E o segundo aspecto importante é que o relativismo ele é contra ideias totalitárias. E a Bíblia tem uma visão bem forte sobre os aspectos, né, que a Bíblia menciona. E então, por essência, o relativismo ele é muito contrário à Bíblia. E numa luta, talvez uma tentativa de ajustar e harmonizar os dois, você tem esse relativismo bíblico que começa a colocar as questões como sendo não agora a regra de fé universal para todos os tempos, todas as épocas, todos os lugares, e sim mais circunstanciais. Só que com base nisso, você tem que jogar fora uma pancada de versículo bíblico, porque já não faz mais sentido num conceito tão relativo de moralidade. Você sabe que... Pode falar. Não, quando o Tim estava falando aí, me veio à mente uma questão que é interessante, porque às vezes a gente tem uma impressão que o mundo relativista é uma coisa bem contemporânea, né? Assim, nossa, a partir de 10, 15 anos para cá, o mundo se tornou relativista. Mas esse é um assunto que vem perpassando a humanidade desde sempre. Numa visão não cristã, as pessoas vão dizer assim, olha, desde que o raciocínio começou, o relativismo começou junto. E é possível a gente ver isso. Mas numa visão cristã, desde que o pecado entrou no mundo, o relativismo veio junto. Porque o relativismo talvez seja um dos efeitos colaterais mais danosos do pecado. E a gente vê, mesmo antes da entrada do pecado nesse planeta, o relativismo já estava... Na verdade, o relativismo está na base do pecado. Porque quando a serpente, né, liderada ali ou possuída pelo diabo, chega para Eva e diz, foi assim que Deus disse, de todo o fruto do jardim você não pode comer. E aí a Eva diz, olha, não, a gente pode comer de todo, menos esse aqui e tal, porque senão a gente vai morrer. E aí o que a serpente diz para Eva? Ela disse, certamente você não vai morrer. Não é bem assim o que Deus disse, né? Então o relativismo ele vem de muito tempo. E quando o Tim mencionou aí o humanismo, né? O primeiro relato de humanismo que nós temos vem de um pré-socrático, né? Um cara chamado Protágoras, né? Ele que criou essa frase, o homem é a medida de todas as coisas, que é retomada no iluminismo no século XVIII e vem se desenvolvendo até chegar onde a gente está aqui agora. Então o relativismo, ele é um fruto, e a gente pode falar isso aqui no meio cristão sem medo, é um fruto do pecado para tirar o foco dos conceitos absolutos que Deus coloca. Mas o discurso relativista está na moda e super em alta, e ele está dentro da igreja de uma maneira muito sutil, de maneiras muito sutis.
quando você estuda, quando eu dei uma busca hoje sobre relativismo no Google, pelo YouTube, e a ideia de quem não pratica o relativismo, ou não crê, ou não vê o mundo relativamente, é de uma pessoa que é arbitrária, uma pessoa que não aceita a pluralidade e que não aceita as pessoas em geral. Então, a gente tem bem definido aqui, mas agora acho que a gente vai começar a pensar em como o relativismo ele tem permeado, não é de hoje, né, pastor? Não é de hoje. Tem permeado as nossas ideias, mas eu acho que hoje ainda de maneira muito mais forte pelas questões que a gente tem vivido. De ideologia de gênero, de raça, enfim, são muitas as questões. Eu acho que o relativismo antes se tornou muito popular na igreja cristã ali no século XX por conta das guerras, a grande frustração que existia e tudo mais. Entrou para um conceito filosófico que não se tornou tão popular, mas agora tem um conceito social. E daí, no conceito social, o negócio pegou fogo. Aí você tocou no ponto. Você sabe que eu convidei o pastor William aqui por um dos motivos pelo tema, né? Eu acho que tem tudo a ver, porque a gente está percebendo uma geração de pastores e que você, da tua faixa etária, né? Às vezes até colegas aí. Agora. Deixa eu só entender. Ele é o pastor jovem e eu sou o pastor velho. Isso. Você é um ancião, aceita. Tá bom. Só para entender isso aí. Eu trouxe um pastor jovem. Mas a gente percebe... Pode continuar. A gente tem percebido esse relativismo social. E junto com isso, William, eu queria que você falasse um pouquinho, porque hoje parece que está surgindo uma teologia do amor tão forte que não precisa mudança. Um amor que a aceitação não exige transformação. Como que você está vendo isso? Cara, eu vejo também isso daí. Acho que todo mundo vê, né? Tá bem forte isso daí. Eu acho que a questão social, ela moldou um tipo de Deus que ele me aceita como eu sou, mas ele não quer me mudar. Ele me aceita porque eu sou maravilhoso mesmo, e porque eu sou maravilhoso, ele gosta de mim e não quer me mudar. E eu acho que isso daí, ele Te aceita do jeito que você é. Exatamente. E eu acho que a gente tem um conceito hoje em dia... Ele não aceita do jeito que a gente é? Com certeza. Ele aceita, mas ele me aceita porque ele sabe que eu sou ruim e o amor dele quer me mudar, quer me melhorar cada vez mais. Só que acontece, hoje em dia... Você tem, por exemplo, você abre o seu Instagram, e todo mundo aqui deve ter, e tem um conteúdo específico para mim lá. Eu tenho um algoritmo do YouTube que eu adoro e está maravilhoso pensado em mim. Tem o Facebook e tudo mais, e os Reels e tudo mais, específico para mim. Agora eu venho para a religião e eu também quero uma religião específica para mim, com Deus que fale a minha linguagem, que entenda os meus problemas, que eu possa errar à vontade, porque ele vai lá me perdoar. E às vezes eu chego ao ponto de nem perdoar, porque eu mudo a minha cosmovisão para que o que eu faço já não é mais errado. Então eu acho que a gente chegou num nível que a gente olha a Bíblia com uma visão muito egocêntrica, a gente tem um Deus que é voltado para o eu, é tudo muito voltado para o eu, porque nos outros aspectos da vida a gente tem isso e aceita. E a religião acaba virando uma consequência natural, ter uma religião também muito focada no eu, e se torna popular. Mas a gente sabe que é popular porque ela não traz uma real mudança. Ela traz mudança do fora, do além dos outros, mas não uma mudança minha. Isaías, o Tim tocou naquela questão do humanismo, e o humanismo é exatamente isso. O humanismo na religião cristã é isso. O que é o humanismo? O humanismo é quando você coloca o homem no centro das coisas. O Tim explicou, né? E a gente hoje vive um cristianismo, em alguns lugares aí, que o homem se tornou o centro da religião. Então, numa religião que Deus era servido pelos homens, agora Deus serve aos homens. Então, eu não preciso mudar para o que Deus quer que eu seja. É Deus quem tem que mudar para aceitar quem eu sou. Né? Quando o Tim diz assim, eu sou maravilhoso, por isso Deus tem que me aceitar, parece brincadeira, mas o pensamento é esse, né? Eu sou tão especial, eu sou tão maravilhoso, que o Deus do universo agora precisa aceitar quem eu sou,
o que eu tenho, o que eu gosto, quais sejam as minhas ideias, as minhas propensões. E Deus, eu não tenho que mudar nada, é Deus que tem que me aceitar assim. É uma ideia de valorização do indivíduo. E o relativismo que a gente está tratando aqui, em outras palavras, ele é a supervalorização do individual em detrimento do coletivo. Então, por que as pessoas se tornaram relativistas? Porque agora o que eu falo é mais importante do que o grupo fala. O que eu penso é mais importante do que o que o grupo pensa. Tem um escritor que eu gosto muito, é o Charles Taylor. Ele é vivo ainda, tem uns 90 anos de idade. É um filósofo cristão canadense. E ele tem um livrinho assim chamado Ética da Autenticidade. E ele fala nesse livrinho, ele faz uma crítica, na verdade, a esse período que nós vivemos hoje de supervalorização do individual. Se você olhar, até esses movimentos identitários, eles não conseguem se organizar mais, porque dentro dos movimentos identitários você tem uma gama de divisões. Então você pega o movimento gay, por exemplo, cara, não tem mais letra no alfabeto. Na Inglaterra, na divisão de gêneros oficiais, ele tinha 108 gêneros diferentes. Por quê? Porque agora o negócio é tão individual que já não sou mais parte de um grupo, mesmo dentro do movimento gay, do movimento negro, ou de qualquer outro movimento identitário, tem tanta divisão, porque a moda agora é que o indivíduo seja valorizado. E quando a gente compara isso com o texto bíblico, por exemplo, Deus, ele estabeleceu um povo, lembra de Pedro? Pedro diz, vós sois nação santa, povo eleito. Então Deus tem uma coletividade. Ele valoriza o indivíduo, sim, mas o indivíduo tem que estar dentro de uma coletividade estabelecida por Deus. E aí eu quero puxar uma coisa que a Teru falou, eu não lembro exatamente a palavra que você disse, mas essa questão do relativismo tem a ver com a questão da autoridade. Porque por que as coisas os conceitos morais estão relativizados? Porque não se aceita mais uma autoridade que dite as normas. Ninguém é dono da verdade. Exatamente. E quando a gente vai para a Bíblia, para o mundo cristão, se Deus sai do seu trono, aí tudo fica relativo mesmo. Porque só tem uma forma das coisas serem verdades absolutas e universais. É se tiver um legislador que legisla e diz como é. E os legislados aceitam. O que acontece hoje é, como a gente falou, Deus saiu do trono, então cada um faz a sua própria lei. Mas é importante dizer que o relativismo, ele não se sustenta filosoficamente. Porque a gente só precisa fazer uma pergunta para o relativismo para ele se destruir. Porque qual é a frase? A frase é que não existe verdade absoluta, ou que tudo é relativo. E a gente pergunta, e essas frases são verdades absolutas? E aí o relativista para pensar. Porque se ele disser são, ele está sendo absoluto, né? E se ele disser não são, ele acabou de admitir que pode existir a verdade absoluta. Então, é uma questão filosófica, sim, que algumas pessoas se agarram, mas é como se agarrar em fumaça. Porque se você faz uma afirmação absoluta sobre o relativismo, você está sendo absoluto. Mas dentro do discurso de relativismo, vamos trazer agora para a nossa igreja. Os 8 remédios, um dos 8 remédios naturais é a temperança, o equilíbrio. Uhum. Existe também um viés assim de relativismo no equilíbrio, quer dizer, de equilíbrio no relativismo. É que a gente, é perigoso. É que a gente tem que saber que algumas coisas realmente são relativas. Ok. Algumas coisas realmente... Por exemplo, o que é mais gostoso? Bolo de fubá ou bolo de chocolate? Depende. Eu gosto de fubá. Tem que gosta de chocolate. Isso pode ser relativo? Tem problema em ser relativo isso? Isso que o Felipe falou é interessante, porque tem 3 maneiras bem fáceis assim de separar eles, né? O primeiro são conceitos que não são essenciais e são relativos. Sim.
Por exemplo, bolo de chocolate aipim vai fazer alguma diferença? Talvez cenoura seja um pouco melhor por conta daquilo ali, mas não vai fazer nenhuma diferença. Ali tem cenoura e chocolate, olha que beleza. Então, agora, tem conceitos que são absolutos e não há espaço para relativismo, e tem conceitos que eles são relativos, mas com base em algo absoluto. Por exemplo, quanto que eu devo tomar de água por dia? Pode ser relativo, dependendo do meu biotipo e tudo mais. Mas o conceito de que eu devo tomar água na quantidade correta, né? Exato. Isso. Então, mesmo vários aspectos que não são absolutos, eles têm um princípio que é absoluto por detrás. E quando a gente pega o relativismo e aplica de maneira indiscriminada, a gente chega em alguns pontos assim que são quase que indissolúveis. Por exemplo, se não existe uma verdade absoluta que é superior a todas as pessoas, tudo vai para o campo da opinião. Eu acho. Então, essa é a sua opinião, essa é a minha. Aí eu pergunto, o que Hitler... E a cultura ainda vai acrescentar mais ingredientes aí. O que Hitler fez pode ficar no campo da opinião? E se virar campo da opinião, ele e nenhum nazista pode ser criminalizado. Porque se não existe uma verdade absoluta que diz que matar pessoas é mal e ponto final, o que Madre Teresa de Calcutá fez e o que Hitler fez é tudo opinião, e os dois têm que ser respeitados. Mas, gente, muita gente usa a Bíblia, usa o argumento de que os relatos da Bíblia, muitas das recomendações da Bíblia são daquela cultura, daquele tempo, entendeu? Então, o relativismo ele vai desculpar muita coisa para a gente trazer para nossa cultura e liberar. E pra nossa vontade, né? Nessa pra questão desculpar aí minha vontade. que o pastor Felipe falou, o argumento contrário vai ser chamado, que eles vão dar para justificar por que o esquema de Hitler seria errado, seria a opinião social. Ou seja, a maioria acha que é errado, então tecnicamente errado. Só que você entra em alguns momentos que é insustentável. Por exemplo, a escravidão. A escravidão a maioria concordava que deveria existir escravidão em todos os continentes do mundo, tinha muita gente que concordava. Então, tecnicamente, socialmente, era uma coisa aceitável. E veja, o próprio nazismo, se você fizesse uma pesquisa dentro da Alemanha, na década de 30 e 40, a maioria ia concordar com o nazismo. E isso não torna o nazismo correto. Então, é preciso que haja um legislador que está acima da minha opinião. Eu acho que a gente não vai ter tempo de terminar esse assunto, né, e esgotar pelo menos essa parte dessa temática aqui, mas aquele livro de C.S. Lewis lá, Cristianismo Puro e Simples, ele toca exatamente sobre isso nos primeiros capítulos, e é fantástico a interpretação dele. Eu gostaria de tudo que vocês falaram até agora, para quem acompanha, para quem assistir esse programa na internet, principalmente salientar esse fato, né, que Deus nos aceita como somos, não importa a condição que você esteja, não importa o tipo de pecado que você acha que tenha cometido ou que esteja cometendo. Sim. Ele te aceita, ele te abraça, a igreja está de portas abertas, mas quando você conhece Jesus e aceita, a transformação vai ocorrer. A transformação é notável. A gente muda, a gente deixa os velhos hábitos por uma nova vida. Então, acho que isso que é legal a gente ressaltar desse primeiro bloco. Mas, gente, tem uma caixa aqui que o pessoal que participou, que está conosco um tempo aqui já, eles fizeram algumas perguntas que eles querem perguntar para esse povo aqui. E eu preciso agora pegar essa caixa para a gente tirar uma pergunta que foi feita nessa noite. 90% de chance é sobre o sábado, né? Acho que tem que fazer um programa só sobre o sábado. E a gente vai ver o que vem aqui, né? Eu acho que a primeira que vem aqui já vou largar para o pastor Felipe, assim, né? Só para ver como é que ele está de sorte aqui, ó. Vamos lá. É sobre o sábado. Mas a citação aqui veja, a pessoa mora lá num bairro aqui a 10 quilômetros da igreja, e a gente tem o princípio do comprar e do vender aos sábados. Aí como que ela vende Uber para a igreja? Ela vai ter que pagar o Uber. Aí Sim. Ela está querendo se isso aqui é relativo ou não, como é que é essa questão? Gente, acho que duas coisas são importantes em todas as perguntas que foram feitas no sábado. A primeira é um texto de Ellen White, que ela diz muito claramente que os pastores, aliás, que ninguém tem autorização de ser consciência para o outro.
Eu acho que esse é um primeiro ponto. Né? Não adianta você chegar para o seu pastor, para quem quer que seja, ficar perguntando, pastor, eu posso isso, posso aquilo outro, porque nós não temos autorização para ser consciência para ninguém. Esse é um primeiro ponto. Né? Um segundo ponto é que da última vez que alguém tentou fazer um índex do que pode e o que não pode no sábado, fizeram 602 e deu tudo errado. Foram os fariseus. Tá certo? Então, esse é o segundo ponto. Então, a gente precisa ficar mais atento quando a gente quer fazer essas perguntas, porque, enfim. Mas sobre o Uber, né? Veja, nós temos o ideal e o real. Né? Qual seria o ideal de um sábado ideal? Seria o sábado no Éden, um sábado onde ninguém trabalha, ninguém compra, ninguém vende, ninguém presta nenhum serviço. Esse é o sábado ideal, mas nós não vivemos no mundo ideal. Nós vivemos no mundo real. E no mundo real, a empresa de energia precisa mandar energia para a igreja funcionar. No mundo real, muitos serviços precisam funcionar para que inclusive os cristãos consigam cultuar. Então a gente tem aquele princípio dos serviços essenciais no sábado. E para quem mora a 10 quilômetros da igreja e não tem carro, para mim o Uber é um serviço essencial. Mas eu repito, eu não tenho autorização de ser consciência para você. Então se você não quer, não tome, tá bom? Legal. Vamos mais uma, vamos aproveitar aí, a caixa está aberta e vamos mais uma aqui, ó. E almoçar no restaurante no sábado? E aí, Tim? Pergunta é, posso almoçar no restaurante ao sábado, pagar o meu almoço? Estou na igreja, não deu tempo de preparar nada, vou passar no restaurante ali no caminho de volta, ali vou fazer minha refeição. Cara, essa é uma pergunta que eu já tive algumas experiências com ela. Tem alguns lugares aí do mundo que as pessoas comem normalmente no sábado e tranquilamente. Só que eu me apego também ao que o pastor Felipe acabou de falar ali. Eu acho que tenho serviços essenciais e coisas que não são essenciais. Eu acho que o sábado, às vezes comer fora, às vezes as pessoas poderiam muito bem comer em casa, fazer as coisas, só que acaba por uma falta de planejamento, comem sábado fora. É importante lembrar, Ellen White falar sobre isso, que o sábado ele não começa sexta-feira à noite. A preparação do sábado começa na semana, assim que acabou domingo, exatamente, quando acabou o sábado. Então, eu acho que assim, a princípio, é melhor você evitar o máximo possível. E agora eu estou falando também do que eu acho, né? Do que eu sigo, o que eu faço, mas, mais uma vez também, a gente não pode ser moralidade para ninguém. Eu procuro evitar o máximo possível. Se eu vou fora, eu também preparo alguma coisinha para comer, alguma coisa para pelo menos beliscar e depois janto bem. Eu evito o máximo possível. Se tiver que comer fora, não tiver nenhuma opção, eu como, só que eu não posto, eu não faço nada, eu como discreto, eu não vou no lugar que eu quero comer, eu vou simplesmente matar minha fome, comprar alguma coisa no mercado e acabou. Mas eu evito o máximo possível até chegar nessa situação, porque eu acho que almoçar fora, ter uma refeição fora, não é um serviço essencial na maioria das vezes, é algo que a gente pode evitar, e eu tento evitar o máximo possível. Pois Mas, questões pessoais. Essa pergunta veja, a situação que você colocou é alguém que mora em Jacareí, veio para a igreja do Jardim América e daqui foi para um restaurante almoçar. Então, para mim, nesse caso, não. É um negócio assim, completamente fora. É muito diferente de eu estar numa cidade que eu não tenho um lugar para ficar. Eu fui à igreja no sábado, ninguém me convidou para almoçar, e aí é uma situação completamente diferente. Mas aqui na minha cidade eu não vejo. Aqui eu também não vejo. Olha só, eu queria. Pode falar, Tito. A questão da refeição no sábado, de fato, quando você está na cidade grande, você se depara muito com isso. Mas volta no aspecto da falta de preparação. Falta de preparação. Eu falo isso porque nós morávamos no Rio de Janeiro
né? E para o Rio de Janeiro sempre era muito difícil. Eu, quando namorava com a minha esposa, ficava na casa dela. Todos os sábados a gente saía de sábado de manhã com uma mala, porque a gente tinha ensaio do coral à tarde, tinha outra coisa, a gente saía de mala. Ela ia com a mala, né? Sempre, todo dia. Além dela levar a mala, eu também levava outra malinha. Né? E era sempre assim. Aí caía naquela situação, é muito longe, e caía naquela situação de comer, né? E aí passa a ser um costume, um vício sem pensar. Porque se há planejamento, você consegue fazer. Sim, com certeza. Você pode muito bem fazer com que você almoce cada sábado no lugar de alguém, com um amigo, enfim, de alguma forma que mora perto da igreja. Mas a tendência do mundo real, atual, é que isso passa um momento que você já não tem mais valor aquilo, não tem problema. Eu vou almoçar fora mesmo, está tudo certo. É relativo. Como é que fica? Então é essa questão que a gente precisa tomar cuidado, né? Porque o relativismo realmente é aquilo que está escrito ali, ou no comentário que fizeram na internet. Acaba sendo um aspecto da mornidão do cristão. Eu quero ler esse comentário da internet, porque tem gente que não está conseguindo enxergar aqui. Eu vou ler. Em Apocalipse, alguém fez esse comentário, eu quero trazer Apocalipse 3, de 15 e 16, diz o seguinte: conheço as suas obras, sei que você não é nem frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Relativismo remete-nos muito à mornidão. Muito bom. Deixa eu só ler um versículo bíblico. Se eu não ler esse versículo bíblico, eu não vou conseguir dormir essa noite, porque cara, esse versículo, olha só, Isaías 5, 20. Eu acho que tem tudo a ver com esse tema de relativismo aqui. Diz assim, ó: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Cara, aqui tá bem certo que existe certo ou errado. E ai daqueles que invertem e de alguma maneira procuram defender o que é errado ou menosprezar o que é certo. Mesmo essa discussão que a gente está tendo aqui, ela está baseada num conceito absoluto. O absoluto de que o sábado é o dia do Senhor. E porque existe esse conceito absoluto, a discussão aí do pode e não pode surge. Então, até para surgir uma discussão sobre relativismo, é preciso que exista um conceito absoluto. Eu acho que esse é o centro aqui da nossa discussão. É se ainda existem conceitos absolutos ou se realmente tudo se relativizou. Pastor, a gente precisa justamente falar sobre esse ponto relativista aí. Eu queria que você citasse alguns exemplos para a gente do o que te preocupa hoje como igreja, né? O que tu acha que está entrando hoje na igreja relacionado a esse ponto que realmente a gente deve ligar aí o botão de alerta? Essa questão das práticas homossexuais é uma questão que está bem na cara, né? Porque hoje você vê teólogos questionando textos claros da Bíblia relacionados a isso, né? Você tem um texto de Romanos capítulo 1, por exemplo. Romanos capítulo 1, hoje teólogos dizendo que não é bem assim, que Paulo não estava querendo dizer o que disse, e começa a relativizar esse conceito, né? Um outro, aí você apela para o amor de Deus, separando o amor da lei, né? Que não é possível na Bíblia. Tem em conta também a questão do próprio sábado, né? É ou não é o dia do Senhor? Essas questões relacionadas à própria guarda da lei de Deus, o que é, o que não é permitido do ponto de vista do adultério, pode ou não pode se casar de novo. Então, você tem uma série de coisas na igreja que estão pipocando por aí por causa de uma ausência de como o Leidivan falou, da Bíblia como sendo uma verdade absoluta. O próprio conceito de igreja remanescente. O que é uma igreja remanescente? Se tudo é relativo, qual que é o diferencial dessa igreja? Uma verdade que é relativa também? Um caso um pouco mais grave aí, o sacrifício de Jesus. Por que Jesus morreu? Por conta do pecado. Pecado do quê? Qual que é o meu pecado hoje em dia? A consequência, às vezes o negócio é raso, mas você vai cavar, é fundo pra caramba. Você começa a quebrar conceitos bíblicos que são a base da fé cristã por conta de relativizar algumas partes. E sem contar que a gente tem que levar em consideração
que o relativismo ele coloca uma Bíblia que ela não é mais atual para os dias de hoje. Ela foi feita sobre um aspecto cultural, onde Deus ele pode simplesmente se revelar uma coisa para mim hoje que é contraditória à Bíblia. Então, porque a Bíblia foi feita naquele momento, naquele aspecto cultural, para aquele povo. Então, a Bíblia se torna desatualizada e existem verdades que estão em choque com a Bíblia, porque a Bíblia não é a palavra de Deus, e sim contém a palavra de Deus. Então, essa é uma coisa perigosíssima, né? Você já deve ter ouvido por aí alguém dizendo assim, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Ou como eu ouvi alguém dizendo por aí, né? Alguém que devia cantar, mas está falando, dizendo assim, não, a Bíblia é a palavra de homens que entraram em contato com Deus. Né? Então você relativiza o valor da Bíblia, o peso da Bíblia. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, o que está escrito lá é verdade. Então, eu acho que a grande vacina, né, eu vou repetir aqui o que o Leidivan falou, a grande vacina para o relativismo é você saber que a autoridade moral e ética que nós temos no mundo é Deus. E Deus se revelou através da sua palavra. Então, se a Bíblia diz que é sim, é sim. Se a Bíblia diz que é não, é não. Se a Bíblia diz que é pecado, era e continuará sendo. E essa é a grande forma de você se prevenir do relativismo teológico e moral. Alguém escreveu aqui, esse trecho de Ellen White, a maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Forte, hein? Forte de estudo, né? Chegou um comentário antes da próxima pergunta. Se nada é pecado, se tudo é relativo, então não precisaríamos da morte de Jesus ter morrido. Verdade. Vamos lá, última pergunta, depois a gente precisa fechar esse tema aí. Flexibilizar as tradições e princípios para atrair as pessoas. Hoje é quase que uma estratégia de algumas religiões, inclusive, você flexibilizar na tentativa de atrair, de ganhar simpatia. Eu começaria separando tradições e princípios. Eu acho que tradições, tudo bem, tranquilo. A gente tem uma tradição aqui que é fazer isso, só que a gente está querendo atrair, sei lá, um público jovem que não tem essa mesma tradição, tudo bem. Agora, princípios são inegociáveis. Eu acho que às vezes a gente tem medo de falar as coisas, mas muitas vezes, para não dizer sempre, o problema não está no que eu falo, mas como eu falo. Então, eu acho que a gente pode colocar os princípios, apresentar eles de maneira clara, só que sempre com uma abordagem evangelística, uma abordagem de quem talvez não esteja no nosso meio. Inclusiva, exatamente. Mas continuar com o princípio da mesma maneira. Por exemplo, o sábado. Sábado é uma coisa que muitas pessoas elas querem fazer um sábado da hora, legal, cool, e começa abrindo mão de muita coisa ali do sábado. Só que, na verdade, se você apresentar a essência do sábado, um dia de adoração, de descanso e tudo mais, ele é atrativo. Então, a gente não tem que ter medo de apresentar essas coisas. Talvez só mudar um pouco a abordagem e ter um approach mais inclusivo. Mas, pastor Felipe, eu gostaria que você fizesse um fechamento da tua ideia sobre esse tema, inclusive ressaltando novamente a tua preocupação como pastor relacionado a esse tema hoje para a igreja. Gente, o meu fechamento é 2 Timóteo 3,16. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Então aqui é um primeiro ponto. Às vezes a gente passa por esse texto muito rápido, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Veja o que esse texto diz para a gente. Primeiro, que toda a escritura é inspirada por Deus. Ou seja, a Bíblia não é um livro que tem partes que são a palavra de Deus. Toda a escritura, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se alguém aqui já ouviu isso, ou você que está em casa e está nos assistindo pela internet, alguém te disse assim, não, a Bíblia contém a palavra de Deus, isso é heresia, a palavra disso é heresia, porque isso não é bíblico. Toda a escritura é inspirada por Deus.
E aí, o que a gente pode aprender com isso aqui? Quando a gente quer ensinar alguém, a gente tem que usar o quê? A Bíblia, porque diz aqui, ela é útil para ensinar. Ela é útil para repreender. Ou seja, a Bíblia é quem vai dizer quem está certo e quem está errado. Ela serve para corrigir. Então, quem é que diz o que é certo e o que é errado? A Bíblia. E a instruir na justiça, para que o homem seja apto e preparado para toda boa obra. Então, o relativismo, ele se dissolve quando você crê na Bíblia como a palavra de Deus. E é isso que a gente precisa fazer como cristãos. A gente não pode se deixar levar por esse relativismo que está no mundo e que alguns estão tentando colocar na igreja, porque isso é coisa do diabo, não é coisa de Deus. Eu tenho dois pontos que eu gostaria também de terminar. O primeiro ponto é que eu acho que a gente deveria ter mais senso crítico. Se você vai olhar o conceito do relativismo, ele é um conceito que choca. Só que quando é apresentado de maneira simples, a gente quase que fica tentado muitas vezes até seguir. Porque ninguém não é tonto de seguir uma coisa assim, mas ele tem aspectos que ele pode ser atrativo. Então a gente tem que ter muito senso crítico com tudo que a gente vê, ouve, lê. Às vezes a gente acha que essas coisas não influenciam, mas influenciam. E às vezes é bom a gente ter um conhecimento antes de ter um conhecimento errado. Às vezes a gente quer saber por que essa denominação, essa coisa, o que esse autor ele defende, e às vezes eu não tenho um conhecimento do certo e eu começo a estudar o errado e eu sou atraído. Eu conheço muita gente que foi estudar o errado, só que não tinha uma base do certo e acabou sendo atraído. E o segundo aspecto que eu gostaria de colocar a gente tem que ler a Bíblia, isso daí é indiscutível, mas nós também devemos ler outros livros que defendem a Bíblia, livros de apologética e de cosmovisão. A Bíblia não tem como objetivo... Tem um livro de cosmovisão aí muito bom que eu posso indicar para vocês. Cara, quando eu escrevi isso, eu sabia que ele ia falar isso, mas eu escrevi mesmo assim. Mas eu levantei, tinha que chutar mesmo. A Bíblia não é um livro de apologética. A Bíblia não quer defender a existência de Deus. Ela parte do pressuposto que Deus existe, ponto, acabou. Então, a gente precisa ler livros que defendam a nossa fé, que nos ajude a ter uma visão equilibrada, porque esses aspectos eles são muito importantes, especialmente nesse momento que a gente vive, com tantas deturpações do que é cristianismo, e não são só deturpações filosóficas, mas são inclusive espirituais. Então não é lá fora, é aqui dentro de casa também. Então a gente tem que ter uma análise crítica de tudo que a gente vê e também se preparar, porque existe uma guerra de grande conflito. O que o diabo mais quer é que a gente creia que tudo é relativo e nada é absoluto. E aí, Teru? Quando a gente passa tempo com Jesus através da Bíblia e a gente percebe que ele vai delimitando algumas coisas para a gente não vai ter medo ou sentir raiva, mas eu vou obedecer por amor. Então, ler, estudar para um pastor é muito diferente do que para mim. O seu conhecimento vai ser muito mais profundo, mas para todos nós, esse estudo tem que ser um relacionamento com a pessoa autora dessa palavra. É difícil, todas essas perguntas que foram feitas aqui, antes da gente, até as que não foram respondidas aí pela Caixa, se você passar tempo com Jesus, se você entender o amor dele por você, por mim, eu vou saber escolher, saber o que é certo e o que é errado, no sábado, no domingo, na segunda, no cinema, no claro, no escuro, o que eu como, o que eu deixo de comer. Então, a gente passa tempo com muitas outras coisas e agora a gente precisa focar naquilo que é essencial. Acho que fica o apelo para quem acompanha, quem assistir a gente na internet, use como fonte para entender o que é princípio, o que é correto. Usa a Bíblia, somente a Bíblia. Não fica formando teoria por Instagram, por Twitter aí de relativista, que isso, a base é o achismo, a base é qualquer outro livro, mesmo a Bíblia. Vamos focar na Bíblia, que não haverá dúvidas
daquilo que nós devemos acreditar, devemos crer, né? Obrigado pela companhia de vocês. Eu queria que o pastor Felipe orasse para que Deus nos dê essa sabedoria, entendermos, nos livrarmos, né, das teorias relativistas. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esse momento de conversa. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a amadurecer tudo que ouvimos aqui e possamos chegar à decisão de que nós nos submeteremos à Tua palavra sempre, Senhor. Tem misericórdia daqueles que foram arrebatados pelo relativismo. Traz de volta, Senhor Deus, faz com que essas pessoas percebam que estão no caminho que as levará para a perdição, Senhor. E nos ajuda a continuarmos firmes em Ti, em nome de Jesus. Amém.